Então, existe uma posição para mim, para você, que faz parte desse trabalho na Rede Jovens. Fala para a irmã que está do seu lado, você tem uma posição espiritual. E você precisa enxergar isso. Então, a partir do momento que você consegue enxergar que você tem uma posição espiritual, que o trabalho que você faz ali não é somente do seu marido, mas seu também, as coisas começam a tomar forma dentro de você. Começa a ficar claro, Deus começa a compartilhar estratégias, Deus começa a compartilhar palavras de Deus, porque Ele tem sabedoria para todo mundo, e para dar e para vender, sim ou não? Então, a partir do momento que você busca, você se encontra nessa posição espiritual, o Senhor vai compartilhar tudo que você precisa para crescimento. Então, várias vezes, quando nós começamos ali no trabalho, nós tivemos assim a referência do pastor Ricardo e da pastora Flávia, que eles sempre foram do mover de Deus, de palavra do Senhor, a gente entrava num discipulado e saía assim, sabe, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e falava, Jesus. E quando chegou na nossa vez, falou, agora a gente tem que fazer isso, amor? Nós não dá conta, não. Nós não é o ciclope, nós não temos o fogo do negócio, não vai dar certo. E a gente ficava pensando aqui, Senhor, pastora, mas eu não sou assim, eu não sou doce, amorosa, eu não sou assim, eu sou a doida Fala aí, é assim mesmo. Eu falei, eu não sei falar assim, vai ser muito ruim, vai ser difícil. Meu marido também é todo doido, vai sair correndo aqui, não vai dar certo isso, pastora, escolhe outro. E eu lembro que esse fato da gente ter essas coisas e, às vezes, não entrar na identidade, às vezes, não nos colocava numa posição espiritual. A gente ficou patinando ali, às vezes, no trabalho, mas a partir do momento que nós entendemos essa posição, que eu, como esposa, entendi essa posição, que eu precisava também trabalhar junto com meu marido ali, ter esse encargo e deixar o Senhor me usar para isso, aí, irmão, foi só ladeira acima. Nós está voando. Por quê? Porque nós entendemos. Nós entendemos e eu consegui entender isso com meu marido. E assim, às vezes você está ali dentro do seu trabalho com jovens e você não consegue perceber o que Deus está formando na sua vida como esposa, o que Deus está querendo e requerendo de você. Uma das coisas que a pastora Flávia sempre compartilha conosco é essa questão de estar na posição correta. Então, quando nós começamos ali um trabalho que multiplicou os obreiros e tudo mais, então pensa, você é a pessoa mais ativa em fazer tudo, né? Aí, de repente, você não é mais a pessoa mais ativa em fazer tudo, né? Aí, você está fazendo muito, você reclama. Você está fazendo nada, você também reclama. Aí você fala, vou fazer o quê? E aí eu falava, pastora, mas quem sou eu? Quem sou eu nessa dúzia de laranja? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Como que é que esse negócio? As meninas estão fazendo, eu não faço? Como que é isso? Estou me sentindo aqui rejeitada. E ela falava, tem uma posição espiritual. E essa posição espiritual é sua. Não são elas que vão tocar essa posição espiritual, mas é você. Aí, ixi, agora complicou, né? Porque é um negócio mais profundo ainda. Vou ter que chegar assim. E eu falava, Senhor, me ajuda a olhar como essa mulher olha, porque eu não consigo enxergar essa posição espiritual. Eu não consigo acessar essa posição espiritual. E aos poucos isso foi entrando no meu coração. Por quê? Eu decidi entrar nessa posição. Essa posição que o Senhor tinha para mim, que era onde ia trazer esse mover de Deus, onde ia trazer a direção, onde ia trazer clareza de propósito. Então, você, como esposa de pastor, está ali no seu trabalho, você precisa entender que há uma direção para você. Que o Senhor vai compartilhar coisas no seu coração que vai ser alimento para essas irmãs. Cadê minhas obreirinhas aí? Ó, chegou uma aqui, ó. Cadê? Levanta a mão, cadê as meninas aqui? Elas são uma bênção, mas já foi difícil. Não elas, né? Uma outra remessa, né? Então, assim, hoje eu consigo desfrutar disso, e elas conseguem desfrutar junto comigo. Mas por conta, às vezes, de não estar na posição correta, não havia desfrute nem para mim, nem para elas, nem para quem está abaixo. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa estar na posição certa. Pode passar. E uma das coisas que a gente tem que crescer dentro do relacionamento com mulher é em amizade. Sim ou não? Quantas aqui têm uma facilidade de relacionar? Levanta a mão, irmã. Não é aquela mãozinha, não levanta a mão que eu quero saber quem é você. Poucas. Nós, mulheres, temos muita dificuldade. Né? E principalmente que, às vezes, até você conseguir entregar o coração e colocar a expectativa certa, é difícil, sim ou não? E aí, às vezes, você fala, a pessoa não parece comigo, não lembra nada, quando lembra, esquece, eu tenho que relacionar com essa pessoa. Difícil. Então, eu sempre tive uma cara muito fechada, né? E aí, eu falava, gente, as amigas que eu tenho, ou me ama mesmo, ou elas me odeiam, de verdade. Porque é complicado. E eu lembro quando a pastora Flávia chegou na minha vida, ela toda amorosa, ela chegou toda, pensa, eu lá da favela, chegando lá no meio da quebrada, com as criançadas todas, adolescente, e ela chega que nem uma patricinha de Beverly Hills. Um saltinho, com uma bolsinha pequena.
você quer a Leia? Eu falei, acho que sou eu mesmo. Você quem é? A Flávia. Jesus, Senhor, e agora me lascou. Como que eu vou relacionar com essa mulher? A mulher tem dinheiro, eu sou pobre. Como vai dar esse negócio? Ela é carinhosa, toda assim. E pensa, na mesma semana eu tinha feito aniversário. Ela chegou com um bolo de chocolate lá, a favelada caiu lá. Gente, foi festa. Foi festa. E eu falei, Jesus da glória, essa mulher é totalmente diferente de mim. E aí, assim que a gente começou a relacionar, eu ficava meio cabreira, assim. Eu falei, o que você quer? Aí, ficava naquela coisa, me rodando. Eu falei, o que essa mulher quer? Estou de olho, hein? Eu conheço relacionamento, sei como que é. E ficava 3 anos, para ser bem específico, hein, pastora? Mas a gente começou a se relacionar e eu falei, se essa mulher conseguiu acessar essa caverna que tinha dentro de mim, minha filha, não largo nunca mais. Essa vai ser a pessoa que eu vou relacionar. Por quê? Foi um relacionamento que foi difícil no começo para mim, mais do que para ela, talvez ela para aguentar minhas crises, né? Mas isso me transformou muito e me mostrou tantas coisas que eu precisava crescer, porque eu achava que por estar sozinha ia crescer, independente, não precisava de ninguém, estava acostumada a ser forte e tal. E quando eu comecei a relacionar com a pastora, ela começou a passar características de Jesus para mim. Que é você depender de um corpo, é você andar junto, é você ter pessoas que vão sonhar junto com você, é você se quebrantar nos momentos que você precisa se quebrantar, é pedir perdão quando precisa pedir perdão. Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil, mas isso foi colocando marcas de Jesus em mim. Então, no trabalho que você está, você vai precisar passar por relacionamentos. E, às vezes, não é só construir com a sua pastora, mas com as pessoas que você está abaixo, com as pessoas que você enxerga, às vezes, um potencial. Você vai ter que entrar na caverna de Adulão lá e arrancar essa pessoa de lá. Igual a pastora me arrancou lá da caverna de Adulão e arranca algumas vezes. A pastora é menos agora, né? Mas uma vez por ano, assim. E você vai precisar entrar nessa posição. Mas somente quem tem a clareza, o entendimento que o Senhor colocou, que colocou um propósito, que relacionamento não é somente para ficar trocando figurinha, mas é para alimentar o propósito de Deus dentro de você, você vai até o fim, você vai até as últimas consequências, você vai com a pessoa. E vai ter uma dívida de honra tão grande, porque você vai colocar ali um futuro, um sonho, um propósito. Então, várias vezes, quando eu olhei para a minha trajetória ali no meio dos jovens, sendo adolescente, crescendo, você já viu adolescente crescendo? É um negócio assim desconjuntado, né? Então, a menina não tem peito, de repente fica um peitão. A pessoa não tem bunda, de repente a bunda faz desse tamanho. A pessoa não quer mais mostrar e fica andando assim. Então, é uma coisa esquisita esse crescimento, né? Lidar com tudo isso. E eu me vejo assim, eu estava lembrando, eu falei, nossa, olha como era doida, gente. Pedia para dormir na casa da pastora quase todo final de semana. Que insensatez, a mulher querendo ter relação com o marido dela e a gente lá. Gente, não era eu que deixava a calcinha no registro. Fique bem claro que não era eu. Eu brigava com essa irmã também, pastor. Eu ajudava. Falei, irmã, pelo amor de Deus, o pastor vai achar que sou eu? Ah, que porca! Relacionamento. Então, esses tipos de relacionamento, ele nos transforma, muito mesmo. Então, não dá para você querer edificar um trabalho grande, que tenha relevância, se você não aprender a relacionar com as pessoas. É igual eu falei, eu sou a tímida das tímidas, até para as meninas. Eu sou super tímida. Mas eu sei que eu preciso passar por coisas para mim poder crescer, relacionar, responder a Deus. E esse processo vai fazer com que saia de você a essência de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa crescer nos relacionamentos. Então, eu quero falar de 2 aspectos importantes, e o primeiro dele é esse desafio, né? Nas amizades. Então, eu tive muitas experiências, assim, tanto com a pastora, que foi uma experiência muito boa e dura todos esses anos, como também tive relacionamentos que me fizeram sair do propósito de Deus. Me fizeram ficar embriagada com a situação que eu estava vivendo e não enxergar o propósito sobre o qual o Senhor tinha me inserido. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão ali para agregar na sua vida, tem pessoas, às vezes, para tirar o seu foco. Porque ela percebe, às vezes, que não vai conseguir e vai minar isso no seu coração. Então, nós precisamos ter muita clareza e sabedoria e andar debaixo de propósito de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você precisa andar sobre os propósitos. E não adianta você, então, porque eu posso sofrer um dano dentro do relacionamento, eu não vou me entregar, eu vou viver assim, vou ficar fechada e tal. Tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso. Só que você não vai crescer. Você não vai ser transformada. Então, eu acho a coisa mais bonita. Sério, de verdade, pastora. Eu fico olhando ela relacionando lá com as pastoras de governo, eu fico só olhando. Eu falei, gente, mas um negócio assim que ela vai tocando, vai fazendo. Eu falei, gente, é lindo de ver. Você vê Jesus passando nessa mulher. Eu falei, caramba,
Um dia eu vou ser assim, Jesus, um dia eu vou crescer assim também. Então, porque ela se dispôs, e assim, conhecendo muitas pessoas, eu percebo que às vezes é difícil relacionar, mas eu percebo que ela não abre mão de passar por esses relacionamentos para extrair vida de Deus e também ser canal de Deus para a vida de outras pessoas. Então, você já parou para pensar que às vezes alguém que está do seu lado, alguém que é o par com você, está precisando de algo que tem na sua vida? Que às vezes você pode ser um fator de crescimento para ela, mas você não tem coragem de se entregar num relacionamento verdadeiro para que essa pessoa também seja crescida no Senhor. Então, falar para a pessoa que está do seu lado aí, não faça isso. Compartilhe das suas preciosidades. Então, é importante que você busque amizades que tenham o mesmo coração, o mesmo propósito e tenham o mesmo parecer que você. Não adianta você querer relacionar com pessoas que são totalmente diferentes. Por exemplo, se é uma pastora que quer contar a sua vida para uma líder de célula, não tem sentido nenhum, né? Mas já aconteceu e eu já vi muitos relatos disso acontecer. E aí você fala, não tem como ter fruto, não tem como uma pessoa crescer, porque ela está recebendo de uma fonte totalmente nada a ver com ela. São como se fossem julgos desiguais, praticamente, né? A pessoa está em outra posição e você está ali. Então, é importante que você relacione com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Porque elas vão saber o que falar. Eu até falei um dos últimos discipulados que nós tivemos, que levantou agora os pastores, e antigamente nós éramos sozinhos, né? Então, ficava nós, todo mundo vai lá, pastor, a gente pode comer lá com você? Porque não tinha quem comer, né? Todo mundo estava com seus amigos, com suas redes, a gente estava lá. A gente pode ir com vocês? A gente pode tirar férias com vocês? A gente pode morar na casa de vocês? Então, era basicamente esse nosso relacionamento. E quando começou a levantar, eu falei, nossa, agora a gente tem irmãos e amigos, que legal, vamos na sua casa. Então, assim, é uma coisa que precisa e é necessária. Não tem como você achar que você está completa vivendo sozinho no ministério. E a vida de alguém que está à frente de um trabalho, você ali como discipuladora, obreira, é às vezes solitária, sim ou não? Ou só eu senti essa solidão? É muito solitária. E às vezes você está no teste, você não pode falar para discípulo, você não pode falar para outra, e você fala, meu Deus, se eu falo para quem? Eu falo para Jesus. Oh, Senhor, Tu conheces. Mas é importante que às vezes você também seja alimentada por alguém que vai falar, irmã, para com isso, é crise da sua boba. Você precisa reconhecer que o Senhor está aí nessa situação. Você não é mesmo, é verdade, você tem razão. E vai crescer. É igual, não sei se você já passou por essa situação. Você percebe uma área do seu marido lá que precisa ser transformada, aí você fala para ele, ô marido, ô amor, faz isso, vai ser melhor para você. Ele olha assim e nem quer saber. Aí, quando chega o pastor dele, fala, olha, você precisa mudar nisso. Eu falei, é verdade, pastor, você tem toda a razão. Com certeza era o que eu já queria fazer, eu já tinha percebido. Foi miserável. Falei a mesma coisa. Fala há anos. E você não ouviu, e ouviu uma hora. O pastor nem falou nem um minuto com você. Por quê? É o relacionamento. Então, esse relacionamento tem a facilidade de quebrar julgo, de quebrar mentiras, de liberar o espírito da pessoa, de tirar a pessoa da caverna. Então, é importante que você tenha esse tipo de relacionamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você já tem esse relacionamento? Mas não é assim, vou escolher unidunité, salame minguê, não dá. Tem que ser em oração, você precisa buscar pessoas que vão ter o mesmo coração. Às vezes até pedir uma direção do seu pastor, de alguém que te acompanhe, para falar, você acha que esse tipo de relacionamento para mim é viável? Eu preciso estar, né? Você acha que essa pessoa é coerente? Porque às vezes você pode ser liberto de alguma trave aí na sua vida. Então, várias vezes, eu sempre tive um bom relacionamento com a pastora Flávia. Igual ela falou, a gente é mãe, é amiga, é tudo. Então, assim, para mim, era uma zona de conforto muito grande, irmãs. Porque se eu tiver que escolher entre você e a pastora Flávia, eu escolho a pastora Flávia, né? Por favor, né? Me ajuda. E aí, para mim, isso pode se tornar uma zona de conforto, mas às vezes eu preciso sair dessa zona de conforto. E aí, às vezes ela me empurra. Sabe aquele passarinho que a mãe está jogando do ninho para voar? E você, não, deixa que eu vou sozinho. Que coisa! É mais ou menos assim, mas eu preciso. E assim como eu preciso, você também precisa sair da sua zona de conforto. Por quê? Nós precisamos amadurecer nos nossos relacionamentos. Quem não quer relacionar é porque não quer amadurecer, não quer crescer, não quer passar pelo desconforto, não quer sair pedindo perdão. A gente teve uma situação, nem cheguei a falar para a pastora. A gente fazendo a imersão aqui das mulheres, não sei o que lá, tal, a gente terminando. Aí, sabe quando você está ali, naquele momento inspirativo? Aí você fala, Deus ainda vai falar mais alguma coisa no meu coração. Você solta o microfone. E aí a outra irmã catou o microfone.
miserável, eu nem terminei. Eu estava terminando a palavra, você tirou. E eu falei, eu não acredito. Na hora, sabe, o anjo que estava falando do Espírito, entrou um anjinho do diabo, foi um negócio doido na hora. Eu falei, agora, quem que é o alimento? Aí eu falei, irmã, ela falou, nossa, eu tinha um versículo igual ao seu, que não sei o que. Eu falei, amém, então era de Deus você pegar, porque agora era a sua hora de falar. Glória a Deus, irmã, Deus está nisso, amém. Mas naquela hora, por fazer isso, as coisas não entraram no meu coração. Mas na hora que ela pegou o microfone, eu fiquei brava. Falei, gente, a pessoa atravessou o negócio ali agora, foi ruim, hein? Mas quando eu entendi que os relacionamentos estão aqui para nos transformar, aí você começa a entender, faz parte. Isso aí a gente, às vezes, age no impulso, a gente não percebe, as coisas vão embora, atravessa. É ou não é? Sim ou não? Irmã, igual a outra, falou assim, você é Judas. Quando ela falou Judas ali, a gente falou, meu Deus, a gente é crente, hein? Porque a gente nunca chamou ninguém de Judas aqui na igreja. Nunca chamou. Tá vendo, né? Eu falei, tá vendo, né, irmãos? A gente já entra na justiça própria, né? Ela chamou, você não, né? Mas o quê? Essas coisas nos transformam. E é muito importante para o seu crescimento de um todo. Por quê? Se você aprende a relacionar assim, você vai levar suas discípulas a andar nessa mesma maturidade. E uma das coisas que a gente teve muita dificuldade no começo com as meninas ali que foram estabelecidas obreiras, era uma brigaiada. Era uma que queria contar para a outra que não sei o quê, que não chegava, que aí o discipulado não chegava mais em mim, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Sabe a feira do caqui? Falava, espírito dos infernos, o que está acontecendo nesse negócio? Aí tinha que chamar igual mãe, né? Você chamava um dia cada um e quebrava o espírito, falava, esse espírito é do cão, isso aqui não é de Deus, irmão. Você precisa relacionar de uma maneira saudável, assim não está certo. Você quer a pisa ou você quer aprender com o espírito? E aí a gente várias vezes foi tocando nessas áreas do discipulado, foram muito tempo fazendo isso. Construindo uma realidade, uma identidade na vida das meninas. E hoje eu falo para as obreiras que caminham comigo, falavam, vocês são meu desfrute. Ai, meu Deus. É muito prazeroso, porque elas são docinhas, irmãs. Sério, levanta para elas verem vocês. Levanta, gente. Olha a cara delas de bonitinha. Elas são amorosas. Elas são dedicadas, elas se ajudam. Eu fico olhando e falo, gente, parece uma sinfonia de Beethoven. Tum, 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 tum. Você já fez? Não, vou fazer para você, irmã. Falei, olha como elas são quebrantadas, gente. Eu querendo matar a irmã e elas querendo ajudar a irmã, olha isso. É Deus. Mas o quê? Precisa ter um posicionamento, um crescimento para isso. Fala para a irmã que está do seu lado, o que você quer desfrutar aí, minha irmã? Então, lá em 1 Coríntios fala assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vou contar uma experiência que o pastor Ricardo sempre conta. E foi uma experiência que, assim, complicada, viu? Eu tinha uma amiga, essa amiga, inclusive, foi citada aqui. Foi quem não queria casar, né? Que achava a última bolacha do pacote. E aí, nós éramos amigas, confidentes, nós fomos madrinha da pastora junto. Então, nós estávamos ali, sabe? Eu tinha um coração muito aberto e inocente. Eu não imaginava que ela poderia, de alguma maneira, estar fazendo o que ela estava fazendo. Então, o que acontecia? Ela chegava no pastor e na pastora e falava muito mal de mim. Falava que eu tinha falado coisas que eu não tinha falado, que eu não tinha relatado, não tinha nada, inventava um monte de coisa. Aí, um certo dia, o pastor Ricardo me chamou para sair do discipulado dele, me convidou a se retirar. Sirva-se a porta da entrada. Vai embora, vai, filha. Aí eu falei, que estranho, mas a rede está crescendo. Eu não caí em pecado. Está tudo certo, mas por que será que eu vou ter que sair desse discipulado? Ele não foi claro em dizer o que tinha acontecido, até mesmo para guardar. E aí eu falei, bom, pastor, tudo bem. Na época ele era obreiro, né? Falei, tudo bem, tá bom. Aí eu saí, fiquei lá, e a irmã toda feliz lá no discipulado, e eu nem entendendo nada. E passou o tempo, acho que ela fez isso com outra pessoa, alguma coisa assim, passaram-se 2 anos, foi 2 anos, pastora? 1 ano, não sei, foi um bom tempo, para mim foi 2 anos. E aí eu falei, nossa, perdi o paraíso por causa dessa irmã? Não acredito. Então, assim, ela estava falando muitas coisas. E eu me lembro que quando o pastor falou para mim sair, eu falei, pastor, amém, o senhor escolhe o que achar melhor. E quando ele falou, eu falei, não acredito. Mas ainda bem que eu não sabia, hein, porque eu ia ficar mal, hein. Então, ainda bem que meu coração estava livre disso. Eu passei pelo processo, foi muito benefício para mim. Na verdade, a experiência de ter retrocedido foi muito melhor. Porque eu consegui tocar outras moças, consegui fazer outro tipo de investimento que eu, aos meus olhos naturais, eu nem conseguiria ir. Mas o fato dessa irmã ter feito isso, ela achou que ela estava fazendo uma maldição, ela fez uma bênção, na verdade, né? E quando eu voltei, ela só reafirmou a minha identidade. Né? E aí o pastor
me trouxe de volta para o discipulado, falou, olha, aconteceu isso, mas eu percebi que a irmã que estava avacalhando, né? Mas fico feliz porque o seu coração permaneceu o mesmo durante todos esses tempos e não vi nada acontecer. Falei, nossa, Senhor, obrigada por essa experiência. Então, é uma experiência que eu carrego para a minha vida toda. Porque eu poderia simplesmente ter falado, nossa, essa irmã acabou com a minha vida, me tirou do discipulado, me tirou do jardim. Sua humildade, sabe? E não, eu passei o processo, fui crescer, fui avançar, eu respondi ao processo, né? E isso me deu muito desfrute. Às vezes você passou por relacionamentos assim, com pessoas que você colocou, depositou confiança, e hoje você tem medo de relacionar, tem medo de confiar, de colocar os seus sonhos, o seu coração, e às vezes está faltando uma parte de, sabe aquela partezinha do quebra-cabeça para você encontrar esse descanso também, né? Porque quando a gente tem uma amiga, quando a gente tem uma amiga de aliança, fiel, quando você conversa, você não se sente alimentada também? Você fala, nossa, parece que saiu um peso dentro de mim, parece que alguém está aqui sonhando junto comigo, isso é muito bom. E aí, às vezes, você está vivendo só na luta, atrás de batalha, está até musculosa já. Porque você não tem alguém que possa estar junto com você. Vê se a irmã que está do seu lado está musculosa. Fala, é academia ou isso aí é luta atrás de batalha? Então, cultive conversa com pessoas que vão te influenciar para o lado bom, que vão guardar o seu coração, que vão te colocar nos princípios. Né? Então, às vezes, a gente é muito rápido a fazer uma avaliação das pessoas, né? Principalmente mulher. Ela deu 10 segundos ali de raio-x em você, ela já viu tudo. Ela já sabe, você come muito, você não come, você corre, você não faz, ela já sabe de tudo. Não é verdade? Essa roupa aí é dali, daqui, já fez o negócio. E isso, às vezes, te atrapalha. Te atrapalha de conhecer a essência da pessoa, de conhecer o que há de valor dentro dela. E, às vezes, você não consegue acessar, porque você já colocou um rótulo, você já colocou, meu Deus, essa pessoa... É igual quando eu falei da pastora. Quando eu olhei para ela, eu podia ter falado da Patricinha de Beverly Hills. Não, eu não quero. Mas eu falei, tem alguma coisa nessa mulher para ela vir de lá até aqui na favela? Tem alguma coisa boa. É possível. Então, assim, eu consegui acessar essa riqueza, e graças a Deus por isso. Então, às vezes, você tem algum relacionamento assim, que às vezes você precisa quebrar essas barreiras dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, quebra as barreiras, irmã. Então, às vezes, esse relacionamento vai te fazer crer em coisas maiores. Às vezes, você já está em outro patamar, você já cresceu, passou por algumas coisas, mas você chegou, às vezes, parou. Você não sabe mais para onde ir. E tem pessoas que já conquistaram o que você deseja. Só que, às vezes, o que nós fazemos? A gente fica olhando as entrelinhas, mas a gente não vai lá perguntar para a pessoa. Irmã, como que você fez isso? Como você chegou nisso? Como que você vence essa batalha? Como que é esse problema lá? Como que você lida? E às vezes você poderia ter recebido algo de Deus na vida dessa pessoa e não está recebendo, porque você não tem coragem de perguntar e se aprofundar nesses relacionamentos. Então é importante que você cresça nisso. Alguém que vai gerar fé em coisas maiores na sua vida. Então, várias pessoas que eu vi, tinha uma moça que ela servia a pastora e o pastor Ricardo, e ela era muito dinâmica, fazia muitas coisas ao mesmo tempo, sabia fazer planilha, um monte de coisa. E eu só era da arte e inspiração, sabe? Isso aqui pode fazer uma decoração, isso aqui nós podemos fazer isso. E eu não era nem um pouco analítica, era só, como é lindo o jardim, sabe? Aquela pessoa assim meio... fazer amor, a natureza. E aí eu ficava olhando assim, falei, gente, a gente precisa se misturar, porque a gente parecia o Tico e o Teco. E aí eu ficava, como que você faz esse negócio aí das planilhas? Por que o pastor põe você e não põe eu? Eu não sei fazer, é isso, eu só faço a arte. Não, me ensina esse negócio. E aí eu sei que a gente começou a relacionar, e ela foi me ensinando tantas coisas. Hoje eu devo muito disso a ela. A aprender a colocar tantas coisas em ordem, que eu não fazia ideia. Para mim, eu estava viajando na maionese ali, até hoje. Mas o relacionamento me proporcionou isso. Tem pessoas na sua equipe que está aí par com você, que pode te proporcionar coisas assim? Sim ou não? Tem, sempre tem. Então, é muito bom quando você relaciona com alguém, guardando o coração dela, guardando a pureza do coração dela. Então, é uma coisa que eu estabeleci na minha vida. Eu não quero saber de ninguém, da vida de ninguém. Se você quiser falar, fala você, o problema é seu. Se você tiver com problema com o pastor, você vai lá ou vai eu. Então, é tipo assim, entendeu? Por quê? Isso vai guardar meu coração, isso vai manter dentro do propósito, vai guardar a pureza. Aí eu já tive essas experiências da irmã falar, você viu como a pastora agiu? Meu Deus, você quer que eu vou lá ou você vai? A gente escolhe o quê? Não dá nem para falar nada. Não dá. Por quê? Eu quero ser pura, eu quero guardar o meu coração.
Eu quero me manter dentro do propósito. Aí eu fico toda contaminada, você me contamina, aí sai fora, resolve, e eu fico aqui, tomar banho. Então, é esse tipo de coisa. E esse tipo de pensamento eu alimento até mesmo dentro do meu casamento. Então, o dia que meu marido está lá, virado no giraia, eu não quero nem saber. Você já fala com o seu pastor aí, que eu não tenho nada a ver, eu sou sua pastora, fala com ele. Resolve com ele. Por quê? Eu não quero entrar com coisas que não vão me alimentar. E assim é no nosso relacionamento de amizade. Você precisa guardar. E você precisa ser a pessoa que também vai guardar. De falar, irmã, escuta uma coisa. Eu te amo sua vida. De verdade, eu quero ter um relacionamento com você, mas eu não sou adepta à fofoca. Eu não gosto muito desse negócio, sabe? Não cai bem no meu coração. Então, se você quiser fofoqueiro, você tem que procurar outro lugar, porque aqui não vai rolar. E aí você já vai colocando. Então, sim, vai selecionar e já vai chegar gente que tenha o mesmo coração que você. Porque aí a fofoqueira já vai falar, essa daí não quer fofoca nenhuma. Ela vai dar linha na pipa. Mas alguém que vai querer relacionamento, crescer, avançar, tem a mesma disposição, ela vai começar a se achegar de você. Mas você precisa se permitir. Fala para a irmã que está do seu lado, permita-se. Segundo, referências e influências. Admiração gera imagem e identidade. Então, nós estamos vivendo hoje um tempo de muita influência, né? Onde muitas pessoas que não tinham voz, hoje têm voz. Aí é uma luta, todo momento você tem que lutar. A irmã que ouviu lá, fulana de tal, que entrou com um princípio errado, que a pessoa está colocando isso, que não cabe dentro, às vezes, de onde ela está vivendo no contexto. E hoje, quantas pessoas, quanto acesso, quantas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, e a pessoa vai pegando de tudo quanto é lado, de onde ela ouve, e vai, sabe, fica naquele crente cabeção. A pessoa tem tanta palavra na vida dela que ela não sabe nem pôr em prática, porque é tanta. Se ela pegasse um versículo de um versículo da videira, que a gente fala aqui no caminho, ela já estava crescendo, gente. Mas não, eu ouvi 5 horas de ministração, olha só, e não sabe nem colocar isso para fora, não sabe nem usar, e vai começando a misturar um monte de coisa. Por quê? Tem muita voz por aí. Mas você, que está à frente desse trabalho, você precisa ser alguém que vai guardar o seu coração nessa área também. De você saber onde você se alimenta, quem são os seus referenciais, quem vai falar na sua vida, o que você estabeleceu. Então, para mim, está muito claro. Pastora Márcia, pastora Zanilda, pastora Flávia, pastora Marília, pastor Andis, vem do maligno. Brincadeira. Mas eu já estabeleci o que eu quero ouvir. Eu já estabeleci onde eu quero chegar. Eu já estabeleci dentro da minha casa, junto com meu marido, com a minha equipe, o que nós queremos ter de valor. Então, as outras coisas vão perdendo valor. Eu vou falar, legal, é bom se ouvir, bacana, mas não é o que eu quero, não é o que eu estou desejando. Então, é importante que você deixe isso muito claro dentro de você. Porque assim você também vai se relacionar com esse mesmo propósito. As pessoas que estiverem no seu relacionamento vão ter o mesmo coração. Existem muitas mulheres que influenciam hoje a geração de jovem, mas muito cuidado. Essa influência pode gerar em você a identidade diferente da família que Deus te colocou. Então, igual eu falei, você pode ficar pegando um membrozinho de cada lugar e você parecer o Frankenstein. Sabe? Tem um braço de outro, pé de outro, é um negócio esquisito. Aí você anda, todo mundo sabe que você é Frankenstein. Que você não parece uma uva, você parece Frankenstein, sabe? Esquisito, não lembra ninguém, não parece com ninguém, quando você lembra, esquece. É tipo esse tipo de pessoa. E aí não tem como você crescer, não tem como você crescer, porque sabe aquela coisa misturada? Você teria coragem de tomar uma água com uma gotinha só de água do esgoto? Quem teria coragem? Por quê? Está contaminada, já era, contaminou. Então, é a mesma coisa. Você vai pegando coisas que não tem nada a ver, aí quando você vê, você se contaminou. Você perdeu a visão, você perdeu o propósito, você perdeu o porquê, você perdeu o porquê que você está aqui fazendo as coisas. Então, não sei se você já teve essa dificuldade, mas às vezes você entra lá no Instagram, você começa a ver tanta coisa que o seu cérebro não está nem acostumado, não está nem preparado para ver. E aí você começa a se comparar. Você começa a falar, eu nunca vou ser assim, nunca vai chegar assim. E aí você começa a ver as pessoas estão crescendo muito, eu não estou crescendo nada. E aí você começa a entrar em condenações. Mas escuta uma coisa, Deus tem algo para você e esse algo está linkado num relacionamento. Vem de cima para baixo, vai chegar até você. Não tem como não chegar. É somente você beber da fonte certa. É você estar se alimentando do lugar que tem comida. Tem pão para você aqui, irmãs. Precisa olhar lá fora? Não precisa. Nós somos muito bem municiadas aqui dentro da igreja. Nós temos alimento de tudo quanto é lado. As nossas pastoras, o nosso pastor tem alimento para você. São homens e mulheres que buscam de Deus e tem para te ensinar, tem para te mostrar o caminho. Você não precisa. Fala para a irmã que está, você não precisa, minha irmã.
Não se mistura. Seja, né, aquela pessoa limpa de coração, no relacionamento, em tudo que você recebe dentro de você. Então, tem uma das coisas que fala que os nossos olhos é a porta da nossa alma. O que você vê entra dentro de você. O que você ouve também entra dentro de você. E aí, se você ouve aquela conversa mole, Deus sim, igreja não, aí isso vai começar a entrar dentro de você. Aí na hora que você estiver numa crise, que a pastora pedir para você fazer os visuais do Domingo Kids, você estiver agoniada, você vai lembrar, é mesmo, Deus sim, igreja não, é conversa do cão. Você vai lembrar, vai entrar dentro de você. Então é importante que você guarde o seu coração. Pastor, meu tempo tá indo? Não, tem tudo isso. Aleluia. Tem uma imagenzinha, eu postei uma imagenzinha aí, o pessoal da mídia. Tem como? Postou aí? Não, a figura. A foto. Isso aqui, ó. Veja o que acontece quando você fica ao lado de pessoas erradas e deixa se influenciar. Sem perceber, você começa a se decompor, muda física e mentalmente. Vai se prejudicando até que você não é nada. Tente se cercar de pessoas que o levem a revelar o melhor de você. Então, se cerque de pessoas que querem viver o propósito. Eu estou muito feliz de estar aqui com as irmãs, de perceber que tem tantas mulheres sendo despertadas por Deus para viver o ministério, para viver o mover de Deus, para conectar gerações. Quando a Kari estava falando ali, nossa, o nosso coração é conectar famílias, é tocar as crianças. Esse é o meu desejo. Quando eu estou aqui nos jovens, eu não estou pensando só no trabalho com jovens, ou só pensando no trabalho com kids. Eu estou pensando que Deus me colocou aqui para uma conexão. Para gerar, para uma tocar na outra, porque esse é o meu encargo. Um dia eu vou ficar velhinha, eu quero que alguém me conecte também. Hoje tem as crianças, você precisa conectar os adolescentes, porque senão eles vão se perder. E esse é o nosso trabalho. Quando você é a mais madura do seu discipulado, você precisa ajudar as outras. Você precisa ajudar a se encaixar. Você precisa colocar ali o antídoto, para que a pessoa também possa crescer, para que ela consiga ser a ponte onde ela estiver, para que todos caminhem nessas coisas. Então, hoje alegra muito meu coração, as irmãs dos adultos virem aqui nos servir, as meninas servir também lá nos adultos. Gente, isso era impossível outrora, né, pastora? Era impossível aos olhos humanos, não tinha como a gente pensar, nem no meu melhor sonho eu pensei que isso poderia acontecer. Porque não tinha essa disposição de ser a conexão, de fechar, sabe, de ser o elo, não que vai quebrar, mas ser o elo que vai conectar. Irmã, você está com dificuldade? Peraí, vem cá que nós vamos dar uma conectada aqui. Você vai relacionar aqui. Não, mas conecta na outra ali também. Conecta ali. Você vai ser elo de quebrar não. Você vai ser elo de conexão, não vai crescer junto aqui, não vai puxando. E conforme você vai puxando, vai todo mundo crescer. Não tem como um elo vir sozinho, ele vai perder força. Mas se você estiver ali conectado, você vai crescer junto com o corpo. E Deus tem para todos. Fala para a irmã que está do seu lado, Deus tem para todos. Deus tem para você também. E essa conexão, pode sentar, irmãs, obrigada, elas são lindas, né, também. E essa conexão vai dar muito desfrute, irmãs, vai ser poderoso e prazeroso. Eu coloquei uma imagem agora ali. Ó, que uma pessoa confusa, porque está recebendo de tudo que é lugar, de qualquer lugar, sem uma seleção. Ao mesmo tempo, também tem uma pessoa que está focada. Ela está focada na igreja, ela está focada nos kids, ela está focada nos jovens, é para servir na terceira idade, nós vai também. Onde tiver que ir, eu vou, porque eu estou aqui pelo corpo de Cristo. Eu estou aqui pela igreja. Nós tivemos o chazinho da senhora, que a pastora fez. Ah, irmãs, coisa linda. Eu quero ser uma senhorinha agora, pastora. E elas comendo chazinho, come bem, hein? As irmãs são... Não é que nem criança não, hein? Elas comem bem. E a gente lá olhando, elas recebendo de Deus, eu filmando tudo. Falei, gente, que bonitinho. E nós, muito mais novas ali, olhando, falando, a pastora falando uma palavra, elas tudo sendo marcado. Falei, que Deus poderoso é esse, né? Que marca, conecta a geração. Esse é o nosso trabalho. O seu trabalho hoje no jovem é conectar esses jovens que você cuida a uma família. A eles sonharem com uma família sacerdotal, sabe por quê? Porque quando eles sonharem com isso, os filhos deles vão entrar em outro cenário. Eles vão nascer num cenário de gente que fez corte, gente que relacionou na santidade, pais que não brigam em casa, pais que vivem o propósito de Deus. Olha que poderoso para uma criança viver nos dias de hoje, onde a ideologia de gênero está largada de qualquer jeito. Todo mundo fala tantas coisas erradas. Então, quando você está se conectando, quando você está ali alinhado, você está pensando na próxima geração. Você está pensando num todo, você está pensando na igreja. E quando você pensa na igreja, o Senhor vai liberando tudo o que você precisa para esse crescimento.
Quantas querem crescer muito no Senhor? Eu quero crescer não para ficar mostrando, não, é porque esse é o nosso chamado, é para conectar, é para chamar, é para alinhar. Todos, fala para a irmã que está do seu lado, são todos. 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 Todos mesmo. Lá em Efésios 4:14, eu vou tentar ler aqui. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamento, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo. Diga assim, cresçamos em tudo. Até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo, fala o corpo todo, fique bem ajustado. E todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio de amor. Por que eu estou te falando de relacionamentos? Porque se esses relacionamentos estiverem desajustados, não tem como ter crescimento. Não tem como ter unidade. Não tem como você sonhar, não tem como pensar grande. Porque tem um elo ali que vai ser a corda que vai arrebentar toda vez. Então, por isso que é importante que você que está ali à frente desse trabalho, você seja o elo de conexão, a alinhar as irmãs ali na rede. Eu falo, todas as vezes que a gente tem um evento de mulher, quando a gente olha para a rede jovem, essas moças estão avivadas, irmãs. É um negócio assim violento no culto, poder de Deus, o anjo Gabriel, Miguel fica aqui do ladinho. Tem poder de Deus, por quê? Essas irmãs estão avivadas, elas estão alinhadas, elas estão com o coração correto, elas estão supridas e alimentadas. Então não dá para pensar numa única coisa, você precisa pensar num todo. E quando você consegue pensar num todo, aí o Senhor começa a compartilhar com você os planos dele. Ele começa a compartilhar o que ele deseja para a igreja. E ele deseja uma casa muito cheia o ano que vem, hein? Aleluia. Deus tem prazer em nos ver andando em unidade. O favor será manifesto quando formos um. Quando eu e você, quando a sua equipe for uma. Quando você estiver sonhando junto com a sua pastora. Quando você estiver sonhando com as irmãs, que é uma com você ali no discipulado. É fácil? Não é não. Às vezes você quer bater em umas 3, 4, esmurrar umas 5. Mas permaneça. Permaneça porque alguém um dia permaneceu com você. Alguém um dia sonhou com você. Alguém um dia também teve disposição de ir com você nas suas crises e dificuldades. Ou só eu era a encrisada da história? Tem coragem de levantar a sua mãozinha aí, que você também era encrisada, irmã? Mas é encrisada, né? Mas quando nós tem Jesus, não é benção. Exatamente. E quando você estiver assim, alinhada, conectada com o corpo, nós vamos crescer muito. A rede do seu marido vai crescer muito. A rede que você cuida lá de criança vai crescer muito. Aonde você estiver ajudando, vai crescer muito. Vai ter discípulos, igual a Kali falou, as meninas querem estar junto, quer sonhar junto com você, porque viu um futuro proveitoso, viu a obra de Deus ali na sua vida e querem viver isso também. Então, quando eu olho para os meus pastores, eu olho e falo, Senhor, é isso. Eu sempre falo esse exemplo, que o fato dela ter passado por tudo que passou, com os abortos, com as dificuldades de engravidar, eu passei também 6 anos tentando engravidar da minha filha. E foram anos de muita dificuldade, porque essa igreja, meus irmãos, é uma igreja frutífera. É filho pra caramba, desculpa a palavra. E era muito chá de bebê. E eu tinha vontade de beber e morrer. Porque toda vez que eu tinha que ir e eu não conseguia gerar, era difícil demais. E eu falava, como que eu vou passar por essa fase dando glória a Deus? É impossível, é muito fim. E aí, quando eu olhava para a vida da pastora, quantas coisas ela passou, como Deus foi poderoso em fazer na vida dela, eu falava, assim como o Senhor fez na vida dela, o Senhor vai fazer na minha. Senhor, assim como o Senhor fez, eu creio que a minha vai acontecer, e assim aconteceu. Nós vivemos um milagre, porque nós olhamos para alguém que está vivendo milagres. Quando as irmãs começarem a olhar para você, vivendo coisas grandes em Deus, elas vão começar a desejar viver essas coisas grandes. E às vezes a gente quer centralizar, né? Mas quando você centraliza, quando você não distribui, quando você não se deixa, você está limitando o crescimento. Então, o pão que pode ser dividido é o pão que foi rasgado. É quando você corta. Pode alimentar uma multidão, mas quando você preserva ali, talvez só você vai comer. Que tipo de pão você quer ser? O que alimenta a multidão, o que alimenta as pessoas que estão do seu lado, que alimenta onde você estiver, alimenta uma criança, alimenta um jovem, alimenta um idoso, alimenta onde você estiver. Passa ali agora o videozinho para nós finalizar. O vídeo. Apaga a luz aí, porque... Pode apagar mais a luz aí.
Paga aí mais uma luz aí, ó. Essa sou eu e a pastora. Nós falou que vai pro culto assim. Ela que me passou esse videozinho, olha, Alé, nós vamos comprar uma lambreta, nós vamos pro culto assim. Eu falei, vamos mesmo. Porque é esse tipo de relacionamento que eu quero ter. É esse tipo de relacionamento que eu quero ter com as minhas pares, para cima, para baixo. Eu quero crescer toda medida que o Senhor me colocar. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração, porque é isso que o Senhor tem para nós, como igreja, como radicais livres. Se está faltando fôlego, junto com alguém que tem fôlego. Está faltando ânimo, junto a alguém que tem ânimo. Está faltando inspiração, junta com uma mulher inspirada, que você vai ver se você não vai se inspirar rapidinho. Eu queria que você levantasse rapidinho.